Salut, meus amigos amantes do vinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos degustar vinho hoje? Um vinho que tem bastante coisa para falar, que muita gente me pede, inclusive, para falar sobre vinhos argentinos e boas opções. Então bora comigo para mais um vídeo neste canal, na Dose Franca. Simbora! Muito bem, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu me chamo André Wiggers, eu sou sommelier formado aqui em Bordeaux e trabalho aqui em Bordeaux também. Então, se você gosta de vinho, se você gosta do assunto, por favor, já deixa aí o like, mesmo que você não saiba se você ainda vai gostar do vídeo. E se você também não gostar, não faz nada. Enfim, ajuda a divulgar o canal, isso me ajuda bastante por aqui. E também, por favor, não se esquece de se inscrever, beleza? Recados dados, vamos lá! Olha, o vídeo de hoje é bem bacana porque eu vou degustar aqui um vinho argentino de um produtor que eu gosto bastante. Talvez vocês já tenham visto o meu vídeo, que eu vou deixar o card aqui no canal, onde eu faço uma degustação de um Malbec do Matias Rettitelli, comparado com o DV Catena, o nosso Malbecão aí clássico, aquele que a gente sempre vê aí nas prateleiras, que os brasileiros tanto gostam. E eu tento fazer ali junto com a minha esposa, inclusive, acho que foi o primeiro ou segundo vídeo que eu gravei junto com ela, acho que foi o primeiro até, onde a gente tenta fazer uma degustação, falando um pouco do que a gente acha de diferente, mas a bem da verdade é que é um cara que realmente é um ar de frescor, né? Literalmente. Um cara que faz um vinho do estilo argentino, tentando mostrar aí bastante o terroir da Argentina, de vários locais diferentes, de um jeito mais moderno, a gente pode falar assim, né? Saindo daquela mesmice que a gente tem naqueles clássicos malbecões, mas de resto eu acho que ele realmente é um ar, é um sopro de jovialidade, vinhos mais identitários e vinhos também uma pegada, não posso dizer de novo, mais moderna. Mas para falar especificamente deste cara aqui, que é um vinho branco dele, Semillon, tá, 100%, é um vinho que eu acabei passando por ele lá no meu cavista, que eu quase sempre compro lá os vinhos que eu tenho aqui, e ele tava lá meio perdido, assim, tinha duas garrafas, eu comprei as duas e falei, opa, uma eu vou provar no canal, e principalmente porque esses vinhos um pouco mais diferenciados do Rettitelli, eles não são tão simples de achar aqui na França. Até acho o Rei Malbec, que é aquele que eu degustei no canal, ali no vídeo, junto, tentando comparar com o Malbec mais clássico, que é um Malbec muito mais fresco, enfim, jovial, tem até uma etiqueta super bacaninha. O que é interessante nele? Ele é um vinho que foi degustado na final do concurso de melhor sommelier do mundo de 2023. Pois é, inclusive, o novo concurso vai ser neste ano, 2026 agora, se não me engano é em setembro, e vai ser em Lisboa, lá na terrinha. Legal, né? Esse concurso em 2023 ele foi disputado em Paris, teve aí 3 finalistas, o grande campeão foi o Raymond Thomsons, que é da Letônia, um país aí praticamente desconhecido dos brasileiros e do mundo, daria para dizer assim, né? Na final são sempre 3 candidatos que estão lá, então ele concorreu na final com, como é que se chama ela? Nina Jensen, que é uma dinamarquesa, e tinha outro chinês também fazendo junto, que era Rizzi Choi. Bom, é um concurso que reúne aí representantes dos países do mundo inteiro. Ele é disputado desde 1969, foi a sua primeira edição, e ele é disputado a cada 3 anos. Então a gente teve aí a sua 17ª edição, 2023, e teremos a 18ª este ano agora, lá em Portugal. A França é a maior campeã desse concurso, são 6 campeões franceses, tem Suécia 2 vezes, curiosamente, tem Itália também, se não me engano, 2 vezes, mas enfim, é a França quem lidera aí esse ranking, porém é meio naquele estilo Brasil, no futebol, sabe? O último campeão foi Olivier Pucier, que é um cara bastante famoso aqui, no ano 2000, então lá se vão aí 26 anos desde o último campeão, mais ou menos, como a gente fala aí do Brasil, né? Pentacampeão, mas tá difícil, meu Deus. Vamos ver esse ano como é que vai ser, né? A esperança é a última que morre, mas infelizmente ela morre, né? Mas enfim, isso é outro papo. Vamos voltar a falar desse concurso. Esses concursos eu acho super interessante. Ele é daquele tipo assim, de concurso meio feito pra dar banana pra macacada, assim. Em que sentido? É que o objetivo dele é mostrar o melhor sommelier do mundo com um monte de pegadinha, enfim, com pergunta que na verdade eles têm que achar o que tá errado. E é tudo assim umas situações que como envolve serviço, né? Envolve sommelierie, tudo envolve coisa do tipo, ó, o bar tá pegando fogo,
Mas tem uma mesa lá querendo ser servida, então tu tem que dar um jeito de servir o vinho. Eles criam umas situações assim, meio bizarras, assim, daí eles fazem esses caras correr pro lado e pro outro. Ah, você tem aqui um serviço que o cara faltou e o outro tá acidentado e o outro morreu, mas o serviço tem que continuar e é tu que tá lá sozinho, então tu tem que atender todas as mesas ao mesmo tempo. Então vira um samba do balaco. Eu tô dando uma exagerada aqui, tá? Mas, grosso modo, é isso. E tem a parte também, obviamente, de quando eles vêm com degustações, etc. E nesse caso, eles tiveram que fazer degustação de 4 vinhos brancos às cegas e dizer quais que eram esses vinhos. Um desses vinhos foi esse daqui, era o último dos 4. Na verdade, eram 2 Rieslings, um da Alemanha, outro da Áustria, e 2 Semillons, um da África do Sul e esse Riccitelli aqui, exatamente esse, da Argentina. E é muito interessante porque quando você vê os 3 candidatos ali degustando, aí outra, eles dão 4 minutos para os caras fazerem isso. Eles têm que falar, descrever o vinho e tentar dizer o que é, etc, de onde que vem, etc. E o mais profundo possível na questão da identificação. Eles são ótimos degustadores, tá? Eles são grandes sommeliers, eles estão sempre bebendo esses vinhos. E é impressionante assim como eles erraram tudo. Todos os 3, tá? Eles não acertaram absolutamente nada. Para não dizer nada, eu vou dizer que eles chegaram perto, assim. O chinês identificou um dos Rieslings, ele falou que era um Riesling da Alemanha, mas o primeiro Riesling ele falou que era um Sancerre. A Jensen também, a dinamarquesa, falou a mesma coisa, que era Sancerre, que era Sauvignon Blanc, ela estava degustando um Riesling. E, claro, nenhum deles conseguiu identificar os Semillons. Tanto o Raymond Thompson quanto o chinês, eles partiram sobre 2 Chardonnays da Borgonha. E a Nina Jensen, ela foi um pouco mais precisa e eu achei até bem interessante, porque ela classificou ambos os Semillons como 2 Bordeaux brancos. O blend, os grandes Bordeaux brancos aqui, eles são, de fato, blends de Sauvignon Blanc com Semillon. Então vou tentar também descrever ele aqui, mas achei interessante porque ela partiu sobre essa base. Ambos eles terem falado sobre Chardonnay. Bom, eu vou ver como é que vai ser o caso aqui, tá? Mas não me surpreende muito, porque o Chardonnay é uma uva que a gente gosta de falar que ela é meio gordinha, assim, né? Ela tem uma sensação assim mais aveludada. E é precisamente isso que o Semillon aporta nos blends de Bordeaux branco, porque ele sempre vai ter Sauvignon Blanc para trazer frescor, para trazer uma certa leveza, uma aromática, e o Semillon para dar essa base, assim, para dar essa base mais carnudinha, mais charmosa, assim. Ele é uma uva que faz a gente dar uma mastigada. Pode ser sim que lembre chardonnays da Borgonha, principalmente, feitos dessa maneira muito clássica. Embora eles tenham errado, para quem conhece, a gente vê um cara fazendo uma degustação dessas às cegas, o que a gente sempre quer tentar entender é por que ele pegou essa referência, por que ele falou isso. Mas as pessoas tendem a achar que todo mundo o cara é um master sommelier, se ele é o melhor sommelier do mundo, ele deve, nossa, cheirar o vinho e, uau, isso aqui é isso. É um Semillon, Argentina, Riccitelli, ano 2021. Eu nunca vi isso acontecer na prática, tá? É que esses concursos eles são desenhados assim. Você tenta, você não perde pontos se você errar. Eles são muito mais humanos do que super-homens, tá? Esse negócio de degustação às cegas lá, que você vê nos vídeos na internet, eles degustando e falando um monte de coisa, depois eles nunca mostram o final, eles nunca acertam. Não vou dizer nunca porque, né, claro, sempre tem uma chance em 20 milhões de que, nossa, ele conseguiu certinho. Então você é curioso para degustar esse carinha aqui, Old Vines from Patagônia, velhas vinhas. Nunca dá pra saber o quão velha elas são, né? Porque isso não é uma menção regulada, nem aqui na França, nem em lugar nenhum do mundo, tá? Vinhas rebeldes, não grefadas, não enxertadas, não estão com porta-enxertos em solos argilosos no Rio Negro, costa do Rio Negro, que ainda resistem na Patagônia. Redescubra esse passado no nosso futuro. Algumas partes da Argentina, Chile principalmente, a gente não teve o problema, ou não tem até hoje, né, o problema da filoxera, que faz com que seja muito complicado, principalmente aqui na Europa, você ter vinhas que não tenham porta-enxertos em raízes americanas. Eu ainda tenho que fazer um vídeo decente sobre isso no canal, tá? Mas deixa pra frente. Vamos ver o que a gente acha desse carinha? Então, né, a garrafa super bonita, acho bem bacana, cera. A briguinha com cera é assim, tá, gente? Você fura direto, você não precisa tirar nada, não precisa se incomodar. André, mas vai cair depois a cera dentro do vinho? Não vai, tá? Porque, ó, não cai. Pronto, não caiu nada dentro, foi tudo pra fora.
É um verde com dourado, tá? Não é uma cor, deixa eu ver se consigo botar mais aqui perto. É bem brilhante, ele tá puxando com dourado, mas tem bastante reflexo esverdeado aqui. Bem bonito, gostei. Isso aqui me parece uma cor de Semillon mesmo, Semillon Sauvignon. Eu não sei se esse vinho passa por barriga, coisa do tipo, vou tentar identificar aqui, tá? No nariz. Confesso que quis deixar bem para minha surpresa mesmo e para de vocês também degustar esse vinho, porque eu não pesquisei assim muito sobre ele, para saber se passa na barrica ou não, etc. Vamos ver no nariz, o que a gente vê dele aqui. Ó, bem bonito, bem bonito. Já parece delicioso. E agora eu tô tentando identificar aqui essa conexão que eles fizeram com o Chardonnay ou com o Semillon aqui de Bordeaux. Eu poderia ir para ambos os lados mesmo, tá? Pelo nariz dele. Passa por barrica, isso pra mim é certo, que agora tem um pouco dessa barrica vindo. Lembra alguns Chardonnays sim, com relação ao nariz. Mas também diria que lembra um Bordeaux feito classicamente desse Pessac Dorian e estilo como a dinamarquesa apontou. É um nariz que tem um pouco disso aqui tudo mesmo, tá? Frutado, bastante um lado vegetal também, que é uma coisa de Semillon, tá? Porque agora eu tô degustando, eu sei o que é, né? Mas isso vem de Semillon mesmo, tá? Tem um lado assim vegetal, uma coisa grama assim cortada. Mas sinto muito mais forte esse lado vegetal floral. Nada de cítrico, tá? Nada. E é por isso que talvez eu diria que lembra mais o estilo Chardonnay realmente clássico assim de nariz da Borgonha. Complexo, tá? Tem camada. Vamos provar? Uau! Tô impressionado com o nível de frescor que esse vinho tem. Ele é elétrico. Adoro. Adoro. Assim, tá muito claro que ele tem uma vinificação muito natural. Não é que eu não acho que ele seja um vinho natural, tá? Porque eu acho que também o Orchitelli nem tem essa pegada de fazer vinho natural. Mas dá pra ver, assim, a gente sabe quando a gente bota um vinho na boca, quando vem essa acidez assim mais marcada, quando ele tem uma vivacidade assim que ele te diz que a tua boca faz, ela vibra. Alguns assim, muita gente romantiza isso, né, falando como se estivesse vivo. Eu entendo o uso dessas palavras, tá? Eu acho interessante. Mas acho que tem mais a ver assim com os ácidos naturais que eles estão aqui. Eles foram menos trabalhados, eles foram mais expressos direto da uva, com menos intervenção. E fica meio claro de reconhecer quando o vinho é feito desse jeito, porque ele realmente tem um gosto, ele tem uma textura, ele tem um... É diferente do que quando você pega um vinho que é bastante trabalhadinho, assim, que o enólogo ficou lá controlando, cuidando. Ou ele vai ter um monte de intervenção e aí você nem sabe mais o que está bebendo. Ou é uma precisão assim tamanha que o vinho quase que fica sem alma, vamos dizer assim, para romantizar. Então tá bem claro que isso aqui é um vinho feito de um jeito mais naturalzão, menos interventivo. Gostei muito, muito mesmo. Super digesto, desce bem. Pô, pra quem quer algo diferente, pra quem quer algo... Pra quem quer entender um pouco o que é essa nova pegada de vinho, o que é essa nova tendência, eu acho que a Orchitelli é um exemplo muito claro e acessível no Brasil, em termos de você ter acesso a essas garrafas. E aí agora assim, olhando pelo que eu degustei aqui, tentando voltar a entender por que eles partiram no Chardonnay ou mesmo no blend clássico de Bordeaux, eu acho que eles foram pelo nariz, tá? Porque o gosto não tem nada a ver, nada a ver. Talvez assim com um Chablis bem mineral, mas bem mineral mesmo. Um Chablis assim talvez feito também de um jeito menos interventivo, mais mineralzão. Daí sim. Mas eles não falaram sobre Chablis, tá? Eles falaram bastante sobre Borgonha, Good Village Quality, falaram assim, não falaram sobre Chablis. Palato, tá? Não tem nada a ver com Bordeaux aqui, nada a ver com esses clássicos assim. Inclusive, a dinamarquesa ela mencionou sobre ser um vinho Domaine du Chevalier. Mas assim, de novo, né? Eles estão lá no concurso, eles precisam dar uma opinião, então eles tentam, eles vão até o final, porque eles não perdem ponto. Caso eles acertem, eles, pum, fazem uma super pontuação. Tô bem contente que eu tenho mais uma garrafa dessa na minha adega. E vou deixar envelhecer, tá? Pra julgar, por ser um 2021, a gente já tá falando aí de 4 anos, né? Olha, eu acho que dada a acidez, os aromas que a gente tem aqui, esse vinho aqui aguenta uns 10 anos tranquilo. Quem sabe daqui 10 anos no canal, né? A gente degusta também esse cara pra ver a evolução dele. Beleza? Bom, eu acho que é isso. Mais um Orchitelli aqui, degustado, Semillon, Patagônia, Old Vines. Delicioso, vocês vão ficar felizes bebendo um vinho desse, com certeza. De novo, se você gostou do vídeo, por favor, deixa aí o like, deixa um comentário também se você quiser
ao ver alguma coisa aqui no canal, etc. Coloca aí nos comentários. Eu também gosto, obviamente, de poder trocar ideias com vocês. Me ajuda. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Santé!